Olá, pessoal! Ana Nóbrega Gaudêncio, mais uma vez nesse canal de criminologia, vindo falar hoje sobre o caso Lucilene. Vocês que já estão aqui nesse canal, muito obrigada! Você que ainda não é inscrito, inscreva-se! Deixe seu like, deixa teu feedback que eu adoro comentar. Bem, quem já vem nos tempos de outrora comigo neste canal, sabe que eu costumo falar dar um pouquinho da minha opinião. Mas a minha opinião hoje não será exatamente sobre o caso, mas sobre o embate maravilhoso, ao vivo, que houve ontem entre o advogado do acusado, Vanderlei. Aliás, acusado ainda não, né? Porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Mas do suspeito, Vanderlei, da família da Lucilene. Quem falou foi a Gisele ontem, estava ao vivo, não foi mais a Nora, a Bruna, que tem lá uns entreveros, para depois isso tem que ser investigado bacana de legal pelas autoridades policiais. E o apresentador, Luiz Bate. Foi fantástico, pessoal. Primeiro, eu quero ressaltar que eu fiquei estarrecida com relação ao advogado de defesa. Sinceramente, se eu fosse, né, da família do Vanderlei, eu trocava. No ato da matrícula, troca. Porque se a família do Bruno tivesse trocado de advogado naquele instante, tô falando do caso Vitória, o Bruno nem estaria preso. Mas, né, vamos se ater aqui nesse caso. Inclusive, no caso da Vitória, eu não gostava muito de como o programa Cidade conduziu e como também o apresentador conduziu. Mas desse caso eu achei fantástico. Eu tiro, se eu usasse chapéu, né? Inclusive minha carequinha, mas eu não tenho chapéu, então pronto. Eu me curvo, tá? O advogado, sendo indagado pelo apresentador Luiz Bate, que estava consigo as provas técnicas, cabais, ou seja, o resultado pericial do local, do carro, sobre o luminol, ou seja, se havia ou não vestígios do luminol, de sangue, perdoe-me, o advogado, doutor Natanael, chegou ao ápice de querer, se fosse no tribunal do júri, derrubar essa prova cabal que é realizada pela perícia através do luminol para identificar sangue ou não. Se esse sangue que foi encontrado pela perícia é humano ou não, isso vai dizer nos próximos laudos periciais. Se é da Lucilene ou não, também vai dar nos laudos periciais a seguir. Mas que havia, doutor, sangue havia, tá? O senhor questionou e Luiz Bate brilhantemente retrucou com relação ao sangue que estava dentro do banheiro, quando ele diz, só se for um elefante, uma girafa, porque as manchas de sangue são altas. Também não tem mancha suficiente para dizer que aquele banheiro foi o local do crime. Caso contrário, teria acendido como uma árvore de Natal. Teria muito mais sangue do que foi encontrado. E brilhantemente o Bate fala, né, que aquilo ali não poderia ser da própria Lucilene quando está naqueles dias. Nós mulheres estamos naqueles dias porque estaria no chão do banheiro e não nas paredes, na abertura da água, né, tentando pegar um shampoo, um sabonete e assim, consequentemente, sucessivamente. Outro ponto. Quando ele fala do colchão, se há sangue no colchão e o futuro, ninguém sabe, acusado hoje, né, suspeito, Vanderlei, informa para a família que foi seu pai, que é portador de Alzheimer, que urinou no colchão, por isso que o mesmo foi lavado, é uma teoria bacana. Todo mundo sabe que minha mãe era portadora do mal de Alzheimer, apesar que ela não urinava na cama, mas às vezes a fralda passava um pouco. Entretanto, era urina e não sangue. Outro ponto também, a cozinha. Foi encontrado sangue na cozinha.
Se é de animal, se ele abatia animal ali para fazer, né, rituais da religião dele, que era o candomblé, que é o candomblé, né? Isso também a perícia vai informar se aquele sangue é de galinha, de bode, de carneiro, ou se aquele sangue é um sangue humano ou não. Não foi encontrado sangue nas roupas do Vanderlei, mas isso não significa que ele não cometeu crime, mas é uma prova a favor do Vanderlei. Uma prova também a favor do Vanderlei é o caso da nora da Bruna ter ido pegar uma autorização do filho para conduzir um inventário. Um inventário, pessoal, só pode ser dado entrada na justiça no prazo de até 30 dias, caso contrário, pagará multa, se tiver um corpo. Mas isso não significa que a Lucilene não esteja morta. Porque até hoje, Elisa Samúdio nunca apareceu, né? Aqui no Brasil, diferente de outros, né, países, não se faz necessário o corpo, ser encontrado o corpo, a matéria do corpo, carbonizada, em estado de decomposição, osso, nada, para caracterizar que houve um homicídio. O doutor Natanael, ele fala sobre isso. Não há corpo, tá, doutor? Não há corpo. Mas isso não significa que ela esteja morta. Ele tenta a todo momento conduzir apenas como um desaparecimento. Entretanto, existe uma grande probabilidade dela ter sido assassinada, seja pelo seu, doutor Natanael, constituinte ou não. Caberá, pessoal, uma coisa que existe dentro do direito, que é a presunção de inocência. Ô, Ana, o que é a presunção de inocência? Nós já nascemos inocentes, até que se prove o contrário, até trâmite, ser tudo julgado, transitado e julgado, até que se prove o contrário, todos nós somos considerados inocentes, tá? Então, ponto. Isso, infelizmente, é o nosso Código de Processo Penal, que vem calejando, se arrastando, né, como um idoso, pelas vias dos grandes doutrinadores que não conseguiram até hoje modificá-lo, de 1941. Diga-se de passagem, porque isso é uma coisa aberratória. Como é aberratório também você no poder, né? Você tem o poder de não produzir provas contra você mesmo. Por isso que ontem o advogado, doutor Natanael, informa que pelo fato do Vanderlei ter estudado direito, ele teve todo e amplo direito de se autodefender. Perdoe-me, isso está na Constituição Federal. Todo cidadão pode falar por si só, ou seja, sem a presença do advogado. Isso é burrice? É. Se você não é conhecedor da matéria, se você não tem a certeza absoluta daquilo que você está falando, se você não tem uma propriedade de direito daquilo que você está falando, você entra em contradição. Foi o que aconteceu com o constituinte doutor Natanael. O Vanderlei, ele se contradiz em vários pontos. Apesar que ele informa que poderá pedir a nulidade daquele testemunho porque não estava com o advogado, mas já foi dito, já foi falado, né? Querer dizer, não, ele deu a cara a tapa, isso é imbecilidade. Parte do pressuposto, imbecilidade. Então, pessoal, eu quero dizer que eu amei. Eu acho que vocês gostaram também desse debate. Quem gosta, né, de ver pessoas inteligentes falando, gosta do embate. E eu adorei a forma como a sobrinha da vítima, supostamente vítima, né, a Gisele, ela fala com o advogado e ele tenta, né, desmerecê-la, dizendo, olha, tu tem uma advogada, coloca pra ela falar por você, tipo, você tá falando besteira. Não, parabéns. Você falou, você contestou de forma brilhante, independente de você ser da área ou não jurídica. Ou seja, ser formado ou não de direito e gostar de direito penal, tá? Então, ficou muito top. E fica aí, tá? Pra família do Vanderlei. Se ele realmente é
o assassino ou não, ou se a Lucilene, que, né, no decorrer das investigações, caminha-se, vereda-se, para que realmente ela não esteja viva e sim tenha a sua vida ceifada, isso aí é o que o Ministério Público, através de um membro do Ministério Público, que é o promotor de justiça, que é o fiscal da lei, irá colocar nos autos para serem contestados em um futuro tribunal do júri. Mas até lá, pessoal, não se engane se o próprio Vanderlei, culpado ou não, ficar em liberdade através de um habeas corpus. Porque, como eu já disse anteriormente, existe a presunção da inocência. Se ele for um réu que eu tô falando primário, residência fixa, não tiver antecedentes criminais, a lei ela é clara, principalmente no caso de homicídio, que o advogado doutor Natanael, de uma forma um pouco esdrúxula, tentando descaracterizar a sobrinha da suposta vítima, tentando já tirar do feminicídio e colocar para um homicídio. Haja vista que havia uma relação entre a Lucilene e o Vanderlei. Pessoal, um forte beijo para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Mas troca, tá? De advogado.